Um casal acampando na Califórnia foi despertado por ruídos estrondosos que pareciam roncos amplificados. Investigando, eles descobriram uma figura peculiar no topo de escombros, parecendo um alienígena, mas com características distintas. Carregado online e especulações ocorreu solta, com muitos acreditando que era um extraterrestre deformado. Sua indiferença aos observadores aumentou o mistério, levando alguns a considerá-lo um ser anômalo. Apesar do lançamento do vídeo em março de 2022, a criatura permaneceu um mistério, deixando a sua verdadeira natureza um mistério. Carcaças intactas. Ver como os alienígenas fazem uma invasão forte nos filmes e acabam assim mostra que isso pode ter acontecido na vida real também. Um vídeo surgiu em junho de 2016 mostrando o que parecia com vários corpos de alienígenas sendo transportados em caminhões militares no centro de Londres. Enquanto alguns especulam que isso poderia ser evidência de um encontro genuíno com seres extraterrestres, outros sugerem que pode ser adereços para um filme de ficção científica. Apesar da crescente curiosidade do público em busca de respostas, tanto o governo quanto os militares se abstiveram de comentar, deixando apenas o vídeo que gerou debate e muitas dúvidas sobre a possibilidade de contato real com alienígenas. Rastejador com as costas quebradas. 2 exploradores decidiram verificar um prédio abandonado onde ouviram falar de frequentes avistamentos de OVNIs. Eles não encontraram muito, nem espaçonaves ou armas aliens, além deste ser rastejador deformado com as costas quebradas, que eles conseguiram irritar apenas com sua presença. Limitado por sua condição, ele não foi capaz de persegui-los fisicamente, mas sua postura fantasmagórica fez o trabalho. Caminhante misterioso na água. Esta filmagem de dezembro de 2023, feita por um pescador no Lago Vitória, na costa de Uganda, mostra uma figura desconhecida que parecia ser capaz de andar sobre a água. Diversas teorias podem estar em jogo aqui, onde essa entidade sombria pode ser apenas um homem comum usando feitiços mágicos ou alguma tecnologia futurista desconhecida. No entanto, a comunidade de ufologia acredita que ele é um reptiliano usando seus poderes. Linguagem corporal. Desde os olhos até a linguagem corporal, parece que esse alienígena estava no meio de um sono antes de ser rudemente despertado. Um vídeo de setembro de 2022 mostra o momento em que um alienígena magro pode ser visto saindo dos arbustos, olhando ao redor em busca dos responsáveis que podem tê-lo irritado. Normalmente, eles tendem a usar a cobertura dos arbustos ou a escuridão da noite para se esconder, mesmo com uma câmera de visão noturna por perto. Mas desta vez, um deles parece não se importar. Linha baixa. Um alienígena solitário foi filmado sendo mantido em uma instalação subterrânea secreta em um local não revelado. Segundo a fonte, seu comportamento foi monitorado por várias horas seguidas logo após ele ser capturado, surpreendentemente permanecendo calmo durante todo o tempo. Por maior que seja o cérebro desse alienígena, não há como saber qual foi o seu destino. Atravessando a floresta. Esse alienígena está casualmente passando pela floresta ou está completamente perdido? Um rastreador de OVNIs estava explorando a natureza em Alberta, no Canadá, após ouvir numerosos relatos de avistamentos de alienígenas, onde, em menos de 1 hora, ele conseguiu avistar um alienígena cinza. Ele tinha cerca de 2 a 3 metros de altura e estava casualmente atravessando a floresta. O rastreador conseguiu se aproximar e teve um encontro cara a cara com ele, onde a única reação que recebeu foi do alienígena cobrindo os olhos devido à intensidade de sua lanterna. Com a filmagem cortada, o explorador pode ter tentado iniciar algum contato. Criptídeo na beira da estrada. Voltando para casa, à tarde da noite, em algum lugar do México, um grupo de trabalhadores avistou uma figura bizarra. Intrigados, se aproximaram e encontraram um estranho criptídeo esquelético que se assemelhava a um bebê faminto abandonado à beira da estrada. Normalmente, tais avistamentos induzem medo, mas sua aparência frágil despertou empatia e medo pela sua sobrevivência. Apesar de sua presença inquietante, a criatura parecia mais vulnerável do que ameaçadora, provocando curiosidade em vez de alarme entre os observadores. Este encontro inesperado deixou-os refletindo sobre os mistérios do desconhecido. Explorando pela mata. Uma câmera oculta dentro dos arbustos capturou um grande OVNI voando baixo, com uma figura
figura alienígena muito alta que seguiu segundos depois, sob o seu comando. Eles pareciam estar explorando a área, procurando presumivelmente por todos os tipos de vida na área e pelo terreno. O vídeo termina abruptamente, durando apenas alguns segundos, com a figura alienígena parecendo ter tropeçado em algo ou sido mordida por algum inseto, réptil ou roedor escondido. Fera desconhecida. Ver um animal tão grande, que geralmente é coisa de ficção, deixa uma pessoa perplexa sobre o que é real e o que não é. Este tipo de vídeo muito curto, que foi tirado e compartilhado aleatoriamente no Reddit, deixou muitos assustados e curiosos sobre ele. Inicialmente acreditando ser uma farsa, o grande animal parecia mais ou menos como um canino em um porco, embora fosse maior que o touro típico com chifres. A data e o local exato do vídeo não são conhecidos, mas a cena é impressionante. Conversa com habitantes do espaço. Parece haver uma relação secreta de amor e ódio entre os alienígenas e a humanidade. Outra filmagem vazada mostra o que parece ser uma discussão muito civilizada e racional entre um homem e uma figura alienígena alta. Sem áudio, é difícil determinar a natureza da conversa, podendo apenas ser julgada como indo bem pela linguagem corporal de ambos. O clipe se tornou viral nas redes sociais, de forma que a natureza exata do vídeo e a fonte não são mais conhecidas. Considerando como alguns encontros vão bem enquanto outros não, isso diz muito sobre as facções boas e ruins dos alienígenas. Demônio ou alienígena? Enquanto a natureza exata deste ser com o rosto humano permanece um tópico de discussão, não poderia estar longe de ser um alienígena ou um demônio. Um upload aleatório no Instagram, que se tornou viral logo depois, deixou grandes comunidades se perguntando sobre a natureza desse ser. Algumas pessoas dizem que é um verdadeiro demônio ou alienígena, outros dizem que é um híbrido reptiliano de algum tipo. Com sua natureza sendo amplamente especulada, algumas teorias realistas acreditam que isso é apenas um cara com muitas tatuagens e modificações corporais agindo de maneira estranha para se parecer ainda mais esquisito. Skinwalker na trilha da estrada. Um caminhante perdido que estava passando por uma estrada escura e densa na Virgínia teve o seu caminho cruzado por uma criatura assustadora que foi posteriormente chamada de Skinwalker. Apesar da distância e da ausência de um comportamento sinistro por parte do Skinwalker, o caminhante ficou aterrorizado o suficiente apenas pela presença e assim acabou decidindo voltar e correr. Minutos depois, no momento em que o caminhante pensou ter colocado uma distância suficiente, o Skinwalker fez uma aparição repentina, tendo tomado uma rota mais curta para interceptá-lo. Criatura tocando a campainha. Embora possa parecer uma grande barata a princípio, até se afastar, a criatura acabou revelando mais uma vibração extraterrestre. Um homem de Minnesota compartilhou a filmagem de sua câmera de campainha, gravada um pouco depois da meia-noite, mostrando uma figura pequena e bizarra, curiosamente olhando profundamente para a lente da câmera. Considerando outros objetos próximos, ela não poderia ter mais de 30 centímetros de altura, com um tipo extremamente incomum de estrutura facial, semelhante à dos alienígenas. Alienígena ferido. Apesar desse alienígena parecer estar em apuros e não só ter alcançado alguém, ele também está procurando por ajuda. Enquanto caminhava pelas florestas da Noruega, um caminhante de repente ouviu um grito estranho e angustiado. Ao investigar, ele encontrou um alienígena alto surgindo de trás das árvores. Inicialmente assustado, o caminhante logo percebeu que a intenção do alienígena não era hostil, mas sim pedir ajuda. Perguntar sobre os eventos subsequentes é tão misterioso quanto como esse alienígena se encontrou nessa situação em primeiro lugar. Ninguém sabe dizer como esse encontro terminou. Encontro cara a cara. Uma filmagem vazada no início de dezembro de 2022 mostra um encontro cara a cara com um alienígena que, em segundos após ser avistado, ele sai correndo. Conforme a fonte que vazou o vídeo, alguns operadores de campo do governo foram contratados para encontrar e capturar os alienígenas. Um segundo vídeo, também vazado, mostra médicos ou cientistas monitorando e verificando os sinais vitais ou batimentos cardíacos de um alienígena restrito, que parecia estar apenas parcialmente consciente.
Cogumelos estranhos surgindo. Quem teria pensado que existia plantas alienígenas? Este vídeo, compartilhado por uma fonte anônima, deixou os espectadores hipnotizados ao verem dezenas de seres viscosos saindo do chão em uma área isolada, ao lado de uma grande lixeira. Para inspecionar a natureza, a fonte tocou os cogumelos com um pedaço de metal aleatório. Nenhum deles reagiu de maneira hostil, mas se contraíram bastante. Avistamento raro. Na tranquilidade de sua cabana situada perto das matas, uma mãe e seu filho pequeno foram surpreendidos pelo latido repentino de seus cães. Espiando para fora, eles notaram uma visão peculiar. Um longo braço sombrio estendendo-se de trás de uma árvore. Preocupada com a segurança, a mulher instou o marido a investigar. Ao se aproximarem, encontraram uma figura que evocou pensamentos do lendário Pombero, uma pequena criatura peluda que se diz habitar as florestas, conhecida por sua natureza esquiva e propensão a raptar animais e até humanos. Grande inseto andante. A única coisa claramente conhecida sobre esta criatura é que é um grande inseto andante que certamente não pertence a este planeta. Em 25 de março de 2022, um residente de Ohio capturou uma visão peculiar enquanto dirigia tarde da noite. Uma criatura assustadora atravessando uma estrada vazia. Exausto de uma longa jornada, a pessoa inicialmente descartou como um truque dos olhos cansados, até começar a gravar e testemunhar o bizarro ser alienígena. Ele se assemelhava a uma enorme aranha com inúmeras pernas ou tentáculos e uma cauda considerável que sobressaía de suas costas. Armado com sua aparência inquietante, o observador rapidamente deixou a área. Desde então, a natureza dessa criatura semelhante a uma aranha permaneceu um mistério perplexante. Sob interrogatório. Outra gravação vazada em preto e branco apareceu na internet, mostrando dois médicos ou físicos atendendo ao suposto alienígena que pode ter desmaiado, entrado em choque ou tido uma convulsão. Com a ausência de áudio é difícil dizer o que está acontecendo, mas desde a filmagem em preto e branco até um gravador de videocassetes na mesa, parece mais um interrogatório do que uma entrevista. De acordo com a fonte, isso foi dentro da Área 51, com o alienígena sendo chamado de EB-2 pelo Exército. Extraterrestre brilhante. Um grupo de homens desconhecidos, vestidos de branco, compartilhou este vídeo de um encontro bizarro. Nele vemos uma entidade humanoide que ou brilha tão intensamente quanto o sol ou está apenas refletindo a luz. Além disso, o encontro parecia ter sido filmado em uma caverna rasa durante o dia. Pelo comportamento estranho de pregação e as vestimentas, parece que estavam orando ou recitando algo para a entidade, como se fosse uma peregrinação. Refugiado na fenda. Não se sabe se a luz do sol é o ponto fraco deste habitante das sombras, ou se ele é apenas muito tímido para estar ao ar livre durante o dia. Mas certamente parece bastante sinistro. Turistas que estavam aproveitando as rochas no Grand Canyon, no Arizona, onde um deles gravou por engano um pequeno vislumbre de uma figura sombria que estava se refugiando na estrutura rochosa da fenda. Seus olhos brilhantes mostravam que era um pouco intimidante demais para ser um humano real, com uma linguagem corporal de quem estava esperando o sol desaparecer. Com apenas sua expressão facial sendo tão assustadora, ninguém em sã consciência gostaria de ver o que exatamente é ou parece ser. Embarcando no disco. Em dezembro de 2022, um caçador estava profundamente na floresta de Michigan esperando por uma presa. Quando, em vez de ter a sorte de encontrar a presa, ele testemunhou uma pequena figura saindo da floresta. Ela embarcou pacificamente no disco como se fosse um jato particular, pouco antes de decolar gradualmente. Independentemente de ser apenas uma visita ou uma pesquisa, é seguro dizer que os alienígenas estão não apenas ficando confortáveis, mas também se exibindo. Alienígenas civilizados. Uma filmagem capturada anonimamente e carregada na internet mostra um grande grupo de alienígenas caminhando em uma rua, todos vestidos com roupas humanas. Não se sabe se esses alienígenas fizeram algum acordo de paz ou coexistência, ou apenas ficaram confiantes na moda humana. Avistamento pela janela da cozinha. Com a maioria das casas dos Estados Unidos construídas de forma fortificada por motivos de segurança,
acabou despertando a curiosidade. Um monitor de bebê esquecido no balcão da cozinha capturou o momento em que uma figura de aparência alienígena apareceu para dar uma rápida olhada do lado de fora. Embora os proprietários não estivessem em casa na época, o dispositivo estava gravando, deixando uma surpresa interessante e preocupante. Esconde-esconde. Esta não é uma situação de apenas esbarrar em um alienígena, mas um jogo de esconde-esconde em andamento. Uma equipe de 2 investigadores paranormais se encontrava escondida atrás de uma grande rocha, com uma figura preocupada olhando ao redor a poucos metros de distância. Pelo linguajar corporal de todos, parece que eles provocaram tanto os alienígenas que esses começaram a confrontá-los com raiva e fúria, enquanto os investigadores, com medo, tentavam escapar evitando fazer qualquer som. Parece quase como se eles tivessem feito algo muito pior do que apenas violar o seu território ou espaço pessoal. Alienígena no cardápio. Essa é provavelmente uma boa razão pela qual os alienígenas ainda não invadiram o planeta. Um vídeo no Instagram compartilhado por um turista que visitava uma vila chinesa mostrou uma figura bizarra, semelhante à descrição típica de um alienígena, preparada como parte de um banquete de churrasco. Apesar de suas preocupações, os locais afirmaram ter capturado a criatura na floresta e estavam convencidos de que se tratava de algum tipo de animal. Se um alienígena fosse colocado no seu prato, você teria curiosidade suficiente para descobrir como sua carne tem gosto? A aparição nos arbustos. Se você conseguir falar a língua dos alienígenas, pode ter uma boa chance de se dar bem com eles. Este incidente prova como, pois na solidão da natureza, um homem envolvido em sua paixão por cantar capturou seus exercícios vocais em um dispositivo de gravação. De repente, uma figura escura se materializou nas proximidades, sua forma humana envolta em um tom cinza escuro. O homem especulou que suas melodias haviam atraído a atenção dessa presença enigmática e quando ele parou de cantar, o alienígena parecia momentaneamente perplexo, mas continuou a observar o seu entorno atentamente. Enquanto alguns especulam que o alienígena seguia o homem, outros sugerem que ele pode ter sido atraído pela presença de um cervo que passava, coincidindo com os seus caminhos. Desaparecendo na cerca. Se você já viu muitos filmes de ficção, terá uma boa ideia do que isso pode ser. Imagens de câmeras de segurança foram revisadas por um segurança de uma loja de conveniência, 7-Eleven, quando ele notou uma figura humanoide alta, com uma natureza extraterrestre aparecendo aleatoriamente apenas para desaparecer em uma cerca de um beco. Isso claramente deu uma sensação semelhante à plataforma de Harry Potter, tanto que até uma senhora idosa tentou seguir. O incidente está sendo chamado por alguns como obra de um feiticeiro ou bruxa, enquanto outros acreditam que isso é realmente uma Matrix e a figura que escapou sabia a localização exata. Curando um alienígena na UTI. Esse extraterrestre pode ser vítima de um acidente com sua nave espacial ou talvez tenha sido torturado e experimentado. Em uma série de filmagens vazadas de alienígenas, o que pode ser visto são vários alienígenas inconscientes, aparentemente após terem recebido cuidados médicos avançados. Eles também parecem estar trancados em algum tipo de cabine, presumivelmente para impedir que escapem ou para evitar que visitantes se aproximem demais. Besta desconhecida da floresta. Uma besta como essa poderia ser melhor descrita como uma mistura de urso negro e lobo. Um caçador que estava rastreando pegadas de cervos foi levado até essa criatura única escondida sob um denso arbusto de galhos secos. Parecia estar em modo de caça, andando lentamente e se aproximando da presa. Que tipo de animal você acha que essa besta pode ser? Compartilhe conosco nos comentários. Perturbação no topo da árvore. Um grupo de fazendeiros em uma área remota em Bangladesh foi perturbado pela presença do que pensavam ser uma figura de aparência alienígena escondida na escuridão. Uma pequena chama misteriosa podia ser vista se movendo ao redor de um tronco de árvore morto, deixando todos maravilhados e assustados. Todo o incidente foi relatado como tendo ocorrido minutos após um pouso de OVNI ter sido visto na área. Alienígena mutante. De todos os alienígenas registrados até hoje, este é de longe um dos mais assustadores. Uma fonte desconhecida compartilhou um pequeno vídeo mostrando um alienígena extremamente assustador que parece ter sido capturado pelo governo. Diferente de seus pares, este parecia ser muito mais aterrorizante e agressivo.
Ele parece ter 2 camadas de pele, com a pele externa possuindo vários dentes pontiagudos e um interior mais escuro e com aparência humana. Sem mais informações compartilhadas com o vídeo, sua natureza ou o que aconteceu com ele permanece um mistério. Segredos do deserto. Esta foto foi tirada no deserto do Saara, próximo à Argélia, mostrando vários alienígenas que começaram a aparecer nas dunas. Logo depois, vários vídeos começaram a surgir online em diversos países mostrando alienígenas. Um deles, datado de 30 de maio de 2021, mostra ciclistas no estado indiano de Jaran encontrando uma figura estranha que caminhava pela estrada perto da ponte. O vídeo de 30 segundos, se você olhar de perto, mostra uma figura que corresponde muito à descrição de um alienígena. Em outra instância, o corpo de um alienígena terrivelmente ferido foi encontrado no meio da floresta, e o outro foi encontrado quase morto e levado sob custódia pelo governo. Com esses diferentes relatos de avistamentos de alienígenas, você acha que há alguma invasão secreta de alienígenas acontecendo e que estes são apenas alguns ensaios em andamento? Duendes. Não são apenas os extraterrestres com que você deve se preocupar, mas também com os seres extradimensionais que aparecem durante uma competição de natação escolar em Oklahoma City, em maio de 2021. Um dos pais notou um pequeno animal sentado em uma borda voltada para a área da piscina, observando calmamente.